Australian Lifestyle. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast. Eu e o Vinícius Barreto, Vinícius lá em Perth, do lado oeste da Austrália, enquanto eu estou aqui do lado leste, né, na Gold Coast. E com a gente hoje um convidado que já morou na Austrália, mas hoje está no Brasil. É isso, Vinícius? É isso aí, estamos aqui com um grande amigo, João Negro, um cara que tem muita história boa para contar. Eu aqui de Perth, longe, mas sempre juntos com vocês aqui no Australian Lifestyle, Thiagão. É isso. E aí, João Negro, o que você conta da Austrália? Eu sei que você já morou por aqui, agora já está no Brasil há algum tempo, mas continua vinculado à Austrália, né? É isso aí, Thiagão, Vinícius, obrigado aí pelo convite, participar do podcast é um prazer para mim falar com vocês, principalmente. E, pois é, tive a experiência de morar na Austrália há bastante tempo atrás, isso foi em 2008, era um moleque na época, e morei um ano por aí, na cidade que o Vinícius está, Perth. Conheci Gold Coast, a cidade que o Thiago está, são duas cidades maravilhosas que eu amo de paixão, e hoje estou aqui no Brasil, mas continuo profissionalmente e de coração bastante ligado à Austrália. Mas como é que é isso, João? Explica melhor, cara. Você está trabalhando aonde, fazendo o quê? Cara, eu estou trabalhando de casa. Então, assim, quando eu voltei para a Austrália, eu tive a oportunidade de ingressar no mundo da educação internacional. Tive uma oportunidade numa agência de intercâmbio chamada Australian Centre, onde eu iniciei como gerente sem experiência e fiquei por quase 10 anos. E depois eu tomei um passo diferente, saí de trás da mesa, né, de atender diretamente os estudantes, e passei a representar uma instituição, hoje uma universidade na Austrália. Então, estou aqui no Brasil, eu sou gerente da Torrens University da Austrália e tomo conta, né, olho para o mercado brasileiro. Ajudo estudantes e agentes a enviarem os estudantes, né, os brasileiros, para estudarem cursos, principalmente cursos superiores, aí na Austrália. Tudo isso, Thiago, foi muito graças, assim, na verdade, foi fruto da minha experiência na Austrália, né? Eu sou formado em turismo, estou mais ou menos na área, né? Mas o que me fez galgar esse caminho profissional foi realmente ter vivido por aí. A experiência que eu adquiri no país, a oportunidade de aprender e melhorar o meu inglês, também isso foi fundamental. Então, hoje eu estou numa posição de gerência, né, daqui do Brasil, mas tomando conta do todo o território brasileiro e dando suporte nas vendas e também no envio de estudantes para a universidade na Austrália. O João, ele foi cliente, né, da AC, né, na empresa para quem eu trabalho. Depois ele veio trabalhar conosco e hoje é um parceiro nosso. Ele representa a Torrens University, que é uma instituição de ensino que até depois eu queria que ele falasse um pouquinho, porque a Torrens, ela permite que o brasileiro consiga acessar o estudo universitário na Austrália, porque ela tem algumas bolsas de estudo, tem um preço um pouco mais adequado, né? E não deixa de oferecer a qualidade necessária para o estudante brasileiro. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas o que eu acho muito legal sobre a história do João é o fato, assim, de ter ido jovem para a Austrália, né? Ter, enfim, aprimorado o inglês, voltado, logo na sequência já conseguiu um trabalho. Hoje está trabalhando para uma instituição estrangeira, né, uma instituição australiana, mas a gente vê também, assim, entre as pessoas que a gente ajuda, tem uma parte delas que ficam aqui na Austrália para sempre, que acabam imigrando, né, mas para quem volta para o Brasil, assim, o fato de ter morado fora, ter um bom inglês, permite, especialmente hoje em dia, com essa história do home office, que a pessoa trabalhe para empresa de qualquer lugar do mundo, né? Então, essa experiência, eu acho que traz benefícios muito legais. Eu acho que o João mostra exatamente isso. Essa flexibilidade, né? Principalmente hoje, que tem uma família construída, 2 filhos pequenos, então poder estar em casa mais tempo, isso ajuda muito, e flexibilidade com relação aos horários também faz a gente conseguir um equilíbrio bem interessante entre a vida pessoal, né, família, e o trabalho. E, Johnny, como que foi estudar inglês aqui? Eu já tinha estudado inglês no Brasil, eu me lembro de ter feito na adolescência, por volta de 4 anos, 5 anos de escola particular de inglês, né? Então, ali, pelo tempo que eu estudei, a minha escola de inglês na época me dizia que eu tinha um nível bom da língua, né? Mas eu entendia que eu não tinha, né? Eu não conseguiria me comunicar. E
por trabalhar com turismo, eu trabalhava num hotel na época, me formei na faculdade de turismo, né? Eu precisava do inglês, era algo importante para a profissão, independente de onde eu fosse ali. E aí eu decidi ir para a Austrália para estudar 6 meses de inglês, né? Um projeto muito popular, né? Que muitos estudantes escolhem por fazer a contratação de 6 meses de inglês. Fui para uma escola de tamanho médio a pequeno, e por causa disso eu tive um atendimento bem personalizado, foi uma experiência bem interessante na escola. Consegui começar a me desenvolver, 6 meses ajudaram bastante, mas quando eu terminei esses 6 meses, eu falei, não estou no nível ainda que eu realmente quero. Eu quero chegar num nível onde eu possa ingressar numa pós-graduação. Essa era a minha intenção aí na Austrália. E aí eu decidi por fazer mais 4 meses de inglês. Então, no total, foram 10 meses de estudo de inglês. Só que daí eu mudei um pouquinho o foco, né? Eu saí do General English, ali dos cursos que a escola oferecia, e fui fazer um preparatório para um exame de proficiência chamado Cambridge. E foi muito interessante, porque no nível que eu terminei os 6 meses de inglês, eu não tinha o nível para ingressar no curso preparatório avançado que eu queria. Então, quando eu fui conversar com o diretor da escola, ali, ele falou, não dá. Eu bati, não, eu quero fazer esse curso, eu sei que é mais difícil, mas eu quero fazer. Pô, então, vamos fazer o seguinte, você faz uma prova. Se você passar na prova, a gente aceita você para o Advanced, né, do Cambridge, o Cambridge avançado. Fiz a prova e passei na prova. E aí eu comecei a estudar um curso preparatório para a realização desse teste de proficiência ao final desses 4 meses aí. E, cara, eu era, de longe, o pior de nível de inglês da classe. Assim, eu me lembro muito bem. Na minha classe tinham vários suíços, um cara da Eslováquia, que inclusive nos visitou aqui recentemente no Brasil. Há uns 2 anos atrás ele esteve por aqui. A gente conseguiu se encontrar e tudo mais. Tinha um brasileiro também, mas o nível de inglês dele era muito bom. Então, assim, isso me fez correr atrás muito. Eu tive que realmente estudar. Era um curso que ele exigia não só do estudo em sala de aula, mas do estudo fora da sala de aula, né? Para que eu pudesse chegar no nível dessa galera aí que já, pô, suíços, meus caras são muito bons, gostam de estudar e tudo mais, tem uma facilidade. Então, para chegar naquele nível, eu precisava me dedicar bastante. E consegui. Depois desses 4 meses, eu fiz o exame, né? Prestei o exame aí mesmo em Perth, tirei uma nota de passagem, passei no teste, né? E isso me credenciaria para fazer uma pós-graduação posteriormente aí, com relação ao nível de inglês. Eu já estava com isso tranquilo e garantido. Mas daí eu optei por não fazer a pós-graduação na Austrália e voltar para o Brasil e estudar aqui. Mas daí a gente entra num outro assunto, que são oportunidades que a Austrália dá hoje e não davam lá em 2008, na época que eu estudei, que é a oportunidade de fazer uma pós-graduação e depois aplicar para um visto de trabalho, né, depois de formado. Eu não tinha isso naquela época, então por isso eu decidi voltar, fazer minha pós-graduação aqui no Brasil e começar a trabalhar. Muita gente que está nos escutando aqui pensa em ir para a Austrália e eventualmente pensa em fazer uma pós-graduação, mas fica um pouco receoso com a questão de preço da pós-graduação, especialmente se você não tiver uma bolsa. E eu sei que a Torrens tem algumas opções bem generosas de bolsa de estudo que permitem, né, que a pessoa tenha acesso a um preço um pouquinho mais barato para fazer sua pós-graduação. Se você puder falar brevemente sobre isso, João, acho que seria interessante também, né? Eu gosto muito e assim me orgulho muito de trabalhar e representar a Torrens University Austrália aqui no Brasil, porque a filosofia da universidade é democratizar a educação de qualidade, é levar a educação superior de qualidade para o maior número de pessoas possível. Isso é um dos mantras da universidade. Por conta disso, ela já é uma universidade mais acessível financeiramente do que as demais universidades aí no país. Então, é muito legal você falar isso, porque hoje em dia, né, a Torrens tem 10 anos de vida, né, é uma universidade jovem. Há mais de 10 anos atrás, não tinha opções muito baratas. Inclusive, na época que eu fui ver, né, para fazer a pós-graduação, quando eu morava aí, era tudo muito caro. Então, isso era, sem dúvida, um limitador. Mas hoje, com a Torrens University, vale a pena o estudante pesquisar, o estudante que está capacitado a fazer uma pós, que tem a vontade de fazer uma graduação, enfim.
olhar para o curso superior também, e não só para os cursos técnicos, por exemplo, do país. Então, essa oportunidade que a Torrens dá, já cobrando valores de tuition mais baixos e, somado a isso, as scholarships, as bolsas de estudo disponíveis para estudantes latinos e brasileiros, que podem chegar até 30%, fazem com que o intercâmbio do curso superior, né, seja muito mais acessível. É claro que é um investimento alto, principalmente por causa da conversão, né, quando se está aqui no Brasil, conversão do dólar australiano para o real, mas assim, já sai ganhando, que é bem mais baixo que o euro, que a libra, que o dólar americano. Então, essas comparações com outros destinos e países também é bem importante. E a Torrens vem entregando um bom serviço. A gente tem uma opção de experiência para o estudante multicampus, né? Eu estava falando para o Thiago onde a gente está. A Torrens tem quase 10 campi na costa leste da Austrália, em cidades como Gold Coast, onde o Thiago mora, Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide. Então, o estudante ele pode começar o curso numa cidade e, havendo o curso disponibilidade de vaga em outra, ele pode mudar durante o curso. Então, isso traz uma segurança para o estudante, que ele não vai ficar preso numa cidade. Pintou uma oportunidade profissional em outra cidade, ou ele descobriu que ele ama o surf, quer ir para Gold Coast, por exemplo, porque dá para pegar mais onda por lá. Na Torrens é possível fazer essa mudança. Então, é uma universidade bastante flexível, inovadora, preocupada com o mercado de trabalho, com a empregabilidade dos estudantes, que eu estou bastante feliz mesmo de poder representar. Ô, João, e como é que funciona o esquema online, cara, na universidade? A Torrens também é bastante flexível nesse sentido, né? Então, a gente oferece 3 modalidades de estudo aí que os estudantes, durante o curso, eles podem escolher, muitas vezes, como eles vão realizar as matérias. Ele tem a oportunidade de fazer matérias 100% presenciais, onde ele tem que ir para a sala de aula, mas mesmo sendo presencial, todo o material de estudo ele é digital, ele é online. Então, o estudante consegue estudar fora da sala de aula, em qualquer lugar, né? Todos os livros, todo o material de estudo, fica tudo dentro de um portal do estudante que ele consegue acessar de qualquer computador, havendo internet, ele está tranquilo. E mais 2 modalidades online, uma híbrida, onde o estudante ele pode estudar de qualquer lugar, mas fazendo aulas ao vivo. Então, tem um professor ao vivo falando, e ele está ali com os colegas de classe conectado, numa sala virtual, escutando o professor e podendo interagir. E ainda a gente oferece a opção 100% on demand, onde o estudante não tem aula ao vivo, ele pode assistir aquela gravação de aula a hora que ele quiser, e fazer a parte de estudo na hora que ele quiser, na hora melhor, para estudar de madrugada, de manhã, de final de semana e tudo mais. Flexibilidade, acho que é uma palavra importante para explicar, né, como funciona o sistema educacional aqui. Então, você tem mais flexibilidade do que você teria numa pós-graduação no Brasil, por exemplo, para escolher as matérias. Então, você consegue montar o seu programa de pós-graduação, né? Exato. E, além disso, hoje tem a possibilidade também de você escolher ir para uma aula presencial ou assistir às aulas online, fazendo com que você também tenha mais flexibilidade para trabalhar, né? Porque muita gente que vem para a Austrália fala, olha, eu vou estudar, quero melhorar meu inglês, quero ter uma experiência internacional, mas eu preciso trabalhar para colaborar no pagamento da minha pós-graduação, do meu curso de inglês, né? Então, ter essa flexibilidade é uma coisa que acho que veio a atender muito bem as necessidades dos estudantes brasileiros que aqui estão. Ô, João, eu quero saber das internas, cara, as histórias que você viveu aqui na Austrália, velho. Conta pra gente algum episódio aí, só pra gente ter uma ideia do que é esse tal desse Australian Lifestyle. Cara, quando eu cheguei na Austrália, eu jogava futebol aqui no Brasil, né? Amadoramente falando, eu jogava futebol aqui no Brasil. Mas o João é bom de bola, cara. Já vi uns filmes dele fazendo uns gols, o cara é bom, né? Olha aí. Mas sempre amador, sempre brincando amador. E eu falei, pô, na Austrália eu acho que eu vou me dar bem, né? O pessoal perna de pau lá e tudo mais, né? E eu falei, pô, eu vou tentar brincar um pouquinho aqui também, né? E foi muito louco, porque mesmo com a internet não funcionando como hoje, eu lembro que antes de viajar para a Austrália, eu dei um Google em times amadores em Perth. E aí comecei a pesquisar, comecei a achar e-mails, construí um e-mail em inglês super macarrônico e mandei para todos os times amadores. E aí alguns me respondiam, mas você joga onde, que posição e tudo mais. A gente foi conversando do jeito que dava, um deles me falou, olha, quando você chegar na Austrália, o telefone está aqui, você me liga, a gente vê o que faz um teste. E foi isso que eu fiz.
Meu, primeira semana de Austrália, inglês ruim, liguei pro telefone, o cara me atendeu e falou, ó, tal dia, tal horário, você vai num parque. Falei, num parque? Num parque, porque a gente treina num parque, que é muito comum na Austrália, né? O pessoal treina em parques abertos, né? No meio da cidade, assim, você vai no parque e você vai fazer um teste com a molecada lá de 17 anos, no máximo. Eu tinha 24 na época, 24. Falei, tá bom. Fui lá, fiz um teste com a molecada, passei. Aí eles falaram, legal, agora você vai no final de semana, no domingo, você vai para outro parque para fazer o primeiro treino com o time amador principal, né? Os adultos. Beleza, vamos lá. Cara, terceira semana de Austrália, estava na homestay, não sabia pegar ônibus, não sabia nome de nada, de bairro. Coitada, minha homestay, ela que me levava para os lugares, ela foi muito gente boa, ela me colocava dentro do carro, me levava. Família. E ela me levou, cara, de carro para fazer o teste. E aí cheguei lá para treinar com o time profissional. Realmente, de bola eles não eram muito bons, mas eles corriam muito. O preparo físico da galera era muito forte. E eu não tava zero de preparo físico, assim, não tava treinando nem nada. E aí não consegui desempenhar bem. Tanto que eu tomei um drible lá, eu falei, não vou deixar esse cara passar. E aí fui atrás, dei um carrinho, eu quase nunca me machuquei jogando futebol, mas nesse carrinho eu torci o joelho, prendi o pé no chão, assim, torci meu joelho. Cara, aí minha história no futebol na Austrália acabou muito cedo, porque aí eu já tive que ficar um tempo de molho, e aí a vida do intercambista na Austrália começou a aparecer mesmo, né? Eu ter que arrumar um emprego, eu ter que arrumar um lugar para morar, pagar aluguel, estudar. E aí, os compromissos, né, essas responsabilidades que fazem a gente crescer para caramba, né, como pessoa, e são fundamentais que a gente passe, elas tomaram esse meu tempo do futebol. Então, foi uma experiência muito breve, mas foi interessante, dá para lembrar hoje. De astro de futebol, eu fui para lavador de pratos num restaurante japonês. Que é super comum, né, cara? É engraçado. A minha mulher lava o prato também num restaurante japonês aqui no início lá da nossa vida aqui na Austrália. Mas você falou que lavar prato no restaurante japonês era bom. Por que era bom, hein? O lavar louça, né? Lavar louça era mais tranquilo, porque tinha pouco talher, né? O pessoal comia com hashi e tal, então garfo e faca, pelo menos, não precisava lavar. Mas em contrapartida, cara, aqueles panelões que tinha que entrar dentro quase para lavar e tudo mais. Eu falei, bom, pelo menos com esse trabalho, não é o trabalho dos sonhos, mas eu consigo pagar meu aluguel, pagar minhas contas aqui, porque foi uma das condições de eu fazer o intercâmbio impostas pelo meu pai. Ele falou, legal, você quer fazer o intercâmbio? A parte de estudo, a sua viagem, eu banco, mas eu não vou mandar dinheiro para você. Então, assim, você tem que arrumar um país que você possa trabalhar legalmente e conseguir se manter. E a Austrália permite isso, permitiu para mim e permite para todo mundo que vai para aí, né? Eu só falar, João, que acho que assim, essa história é muito bacana, porque assim, mostra que a importância dessa flexibilidade, né? De você atuar em áreas que você não atuaria no Brasil, por exemplo, né? Total. E essa é apenas uma primeira etapa de uma jornada que não precisa ser só isso, né? A pessoa não precisa trabalhar só, né, num restaurante. Ela, depois de um tempo, a ideia realmente é você buscar algo mais qualificado na sua área de formação. E nós aqui da C, a gente tenta instruir os nossos clientes para justamente, né? Porque apesar de você ganhar muito bem fazendo isso, né? Para que você também não deixe de buscar outras coisas, não se acomode, né? Afinal, enfim, as pessoas, né, normalmente as pessoas que vêm para cá têm uma formação no Brasil, então dá também para você conseguir um trabalho numa área um pouco mais qualificada, um pouco depois dessa primeira etapa. E se eu posso dar uma dica para o pessoal, é meter a cara, sabe? Todas as escolhas que eu fiz, todas as escolhas os caminhos que eu segui, as decisões que eu tomei, me deixavam sempre um pouquinho desconfortável. Então, por exemplo, aqui no Brasil, trabalhar na Australian Centre, sair de um cargo de assistente já ir para uma gerência. Aí na Austrália, mesmo para trabalhar como kitchen hand, de nunca ter trabalhado na cozinha, então eu saía sempre da zona de conforto, mas falava, não, eu vou fazer e vamos embora, a gente dá um jeito, né? Depois de trabalhar no hotel, eu tô na minha área ali, mas eu preciso aí sim falar inglês com clientes, atender clientes e tudo mais.
Então, foram todas as decisões que eu tomei que me tiravam da zona de conforto, me desafiavam, mas isso também acabava me motivando. Então, é super importante ir realmente buscar o seu caminho, os seus sonhos, vamos colocar assim, suas vontades, sejam profissionais, sejam esportivas, enfim, porque a Austrália permite a gente crescer muito rápido, e isso é muito legal que o país traz como oportunidade. Pô, muito obrigado aí, João, pela sua participação aqui no nosso programa. Thiago, sempre um prazer enorme estar contigo aqui, cara. Isso aqui é uma diversão para mim. Para mim também, cara. E o legal é isso. Espero que seja uma diversão para você também que está nos ouvindo, nos assistindo. E a gente volta com certeza com mais um convidado da próxima vez, sempre trazendo esse estilo de vida, né? Que não é só australiano, é o estilo de vida do ser humano, né? Acho que o João falou bem aqui, cara. Quando você vem para um país diferente, você acaba percebendo que todo mundo é igual, cara. A gente é todo mundo ser humano, asiático, europeu, brasileiro, sul-americano, enfim. Estamos todo mundo no mesmo barco. E até por isso é bom que a gente cuide, né, desse nosso planeta da melhor forma possível para a gente poder continuar a evoluir por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima, hein? Valeu, João. Valeu, Vini. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.